Oi, quarenteners! Meu nome é Leandra e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Perverso. Antes de começar o vídeo de hoje, já peço para você aí que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Não esqueça, caso gostar do vídeo, deixe o like e compartilhe para chegar em mais pessoas. O vídeo de hoje é sobre a playlist Um Lobo na Pele de Cordeiro. Eu tenho uma pergunta para vocês. Um estuprador tem uma característica específica? Ele aparenta ser estuprador ou ele pode ter uma cara de uma pessoa comum? Aí fica a questão. O caso que eu vou contar hoje aconteceu dia 27 de março de 95. Maria Pessino, ela tinha 8 anos de idade, ela era a filha mais velha. Ela tinha uma irmã de 6 anos e um irmão de poucos meses de vida. A família descreveu que ela era uma criança doce, simpática, adorável e cheia de amigos. Ela morava na cidade de Limar. A mãe precisava ir no mercado depois que ela voltou da escola. Ela é a irmã de 6 anos. E a Maria se propôs a ir no mercado, era 5 minutos de distância. A mãe não viu problema e liberou a filha para ir nesse mercado. Ela foi às 3h10 da tarde. E quando deu 3h30, a mãe dela ficou preocupada por ela não ter voltado e decidiu ir atrás da filha. Ela foi com o irmão de colo, atrás, foi em todos os caixas, as lojas perto, era como se fosse um mini shopping. Era um mercado e mais 2 lojas. E não encontrou. Às 4h30, após 1 hora que a mãe dela havia chegado lá, decidiu ligar para a polícia porque não encontrou ela em lugar nenhum. Assim que a polícia chegou, o investigador foi perguntar para os caixas e uma das caixas informou que havia passado uma lata de atum, que foi o que a mãe dela pediu para comprar, e ela estava com $3 e deu o troco para a menina e ela foi embora. Então conferiu com a informação da mãe, mas depois disso não teve mais notícias sobre a menina. A polícia tem um prazo de 3 horas para encontrar a criança. Depois desse prazo, eles acreditam que a criança ela já está morta, então o tempo é muito curto para eles. O primeiro suspeito foi o pai da Maria. O pai e a mãe da Maria, eles largaram quando ela tinha 5 anos de idade. Ela era a filha preferida do papai. A mãe tinha uma medida protetiva que proibia ele de chegar perto, porque quando os dois eram casados, ele batia na mãe dela. A Célia, que é a mãe dela, vivia reclamando para a polícia que ele ia atrás da filha mais velha na escola. E assim, ele sempre queria ter o contato, como eles disseram no documentário, ela era meio que a filhinha do papai. Então a polícia começou a buscar por ele, descobriu que ele era um traficante de droga, então a polícia foi atrás dele em todos os lugares. O nome dele era Jorge. O Jorge ele não foi encontrado, então a mãe, com uma medida desesperada, foi na casa da atual namorada. E depois da mãe insistir muito, a atual falou que ele estava preso. A polícia ligou onde que ela falou que ele estava e não encontrou. Então um dos investigadores desconfiou que sim, ele poderia estar, mas estava com outro nome. E ele foi encontrado no nome de Robert. Após encontrar ele, viu que não teria como ter sido ele o que sequestrou, mas poderia ter sido ele o mandante do sequestro. Como ele era a filha preferida, eles desconfiaram que talvez queriam levar ela para o México para os pais dele cuidar. O próximo investigado era o Emílio. A polícia desconfiava que alguém que levou ela poderia ter sido um conhecido, então começaram a investigar o Emílio, foram até o México e lá verificaram que o Emílio tinha um álibi e a família do Jorge não sabia, do Jorge nem do Emílio, que os dois eram irmãos, não sabia do sequestro. Os avós paternos da Maria ficaram desesperados também com essa situação, igual o pai e a família. Então a polícia já foi em busca de encontrar ela. Após 36 horas, a polícia começou a perguntar para os amigos e as pessoas mais próximas da Célia, a mãe de Maria, sobre quem poderia ter sido esse mandante desse sequestro, e apontaram para Alfredo. Ele era o namorado da mãe e todo mundo apontou, disse que não gostava das meninas porque a vida da mãe era as meninas. Então ele poderia ter sido sim o sequestrador, mas quando a polícia foi questionar ele estava num tribunal a 40 minutos da cidade, então logo ele foi descartado. Após todo mundo do vínculo da Maria ter sido descartado, quando a mídia ficou sabendo que não era ninguém próximo da família, então a cidade virou um surto coletivo em Limar, todo mundo comprando arma em feira,
as crianças pararam de sair. Tava todo mundo preocupado que esse pedófilo, sequestrador, estava solto. Então virou um grande surto. Eles levaram como se a Maria fosse a filha da cidade, sabe? Todo mundo tava buscando, uma grande equipe, pessoas voluntárias buscaram pela cidade inteira atrás dela. Aí apareceu o primeiro suspeito, um faz tudo, trabalhava lá. O Mitch Member, ele era uma pessoa que algumas pessoas achavam ele estranho, falava que ele gostava bastante de criança, e isso parecia suspeito, talvez poderia ter sido ele. Ele era casado, enquanto a polícia foi lá questionar, buscar por ele, porque ele não havia trabalhado no dia do sumiço da Maria. A mulher contou que ele fez uma cirurgia, que ele estava de repouso. Então eles ligaram no hospital, confirmaram que sim, houve a cirurgia e realmente não teria como ter sido ele. Outro suspeito foi o JJ. Ele um dia antes foi falar pra vizinha, achava a filha dela muito bonita, que gostaria de ser babá da criança. A vizinha achou muito estranho e ligou pra polícia. Aí quando a polícia começou a investigar, ele havia perguntado pra outra vizinha se poderia ser babá. E na hora que essa vizinha também falou que não queria, ele surtou, chegou até a fazer grandes ameaças. Então a polícia pegou e pediu mandado de busca e apreensão na casa dele, procurou por tudo e não tinha nada. Ele também morava 1,5 km da casa da Maria, mas ele também não tinha carro. Então a polícia acabou achando que não poderia ter sido ele e descartou mais uma vez outro suspeito. Até que um dia o policial recebeu uma denúncia de um marinheiro contando que seu vizinho Sangrete, ele ficava perto daquele mercado atazanando as crianças, perturbando elas, as crianças saíram correndo perto dele. E quando a polícia pegou o mandato, entrou dentro da casa dele, ele era um sujeito muito estranho mesmo. Os vizinhos até falaram que escutaram vozes, choro pela casa dele. A casa dele era cheia de papelão, coisas para as pessoas não verem o que estava lá dentro. E quando a polícia entrou lá, era cheio de fotos de mulheres. Ele parecia bastante perturbado, mas igual o policial falou, não eram mulheres nuas, eram muitas mulheres de revistas e ele não havia cometido nenhum crime. Então buscaram pelo carro e o apartamento dele, mas também não encontraram nada e ele foi descartado. Como a polícia estava sem meios de procurar essa pessoa, eles foram buscar as pessoas que foram presas por abuso sexual, pedofilia e tudo mais. Aí encontraram um que tinha sido solto 2 semanas antes do crime acontecer, do sequestro acontecer até aquele momento, e era o Ted Lee. Quando ele foi liberado, o psicólogo ainda avisou que era melhor internar ele, que ele ia voltar a cometer os mesmos crimes, mas mesmo assim ele foi solto. Quando a polícia encontrou ele, fez uma busca pesada, mas não encontrou nada que relacionasse ele a Maria. Após alguns dias que a polícia foi lá e questionou ele sobre o ocorrido, ele molestou uma vizinha de 8 anos de idade e ele voltou novamente para a prisão. 2 semanas depois, uma pessoa ligou informando que achava que tinha um corpo dentro do rio, porque ele achou, no primeiro momento ele achou que era um manequim, mas depois que ele viu que poderia ser um manequim, então ligou para a polícia e assim que a polícia chegou, descobriu que era Maria com o corpo bastante decomposto. Ela estava de roupa, a única coisa que não estava no local era um dos tênis que ela estava usando no dia. Então a polícia até se questionou se realmente foi um acidente ou se houve estupro, porque eles ficaram se questionando o que havia acontecido por ela estar de roupa. Quando foi feito o exame necroscópico nela, descobriram que a causa da morte foi enforcamento. Me fugiu a palavra aqui, mas basicamente ele pegou um travesseiro e colocou no rosto dela e ela ficou sem ar. É que agora sumiu, não tô conseguindo falar. Mas é isso que aconteceu. Então eles já descartaram que poderia ter sido alguma coisa acidental, então foi uma coisa provocada. Quando saiu no noticiário que encontraram essa menina, essa criança, nesse rio, uma mulher ligou e falou que poderia ter sido o irmão dela que tenha matado. E quando a policial perguntou por que ela achava que poderia ter sido, ela falou que o irmão dela, ele havia molestado ela a infância toda, até os 15 anos dela, e que ele não mudou. E que quando ele era adolescente, ele vivia indo para aquele rio,
era um ponto de encontro entre ele e os amigos, e que, tipo assim, a família evitava dele ficar perto dos sobrinhos porque ele sempre havia tido olhares maliciosos. Por isso ela achava que poderia ter sido ele. Mas quando eles viram o nome, eles não puderam acreditar. O Jimmy, eu vou deixar o nome aí pra vocês, ele estava a 8.000 quilômetros, ele era marinheiro, eles estavam indo para uma missão. Jimmy, ele era um oficial de primeira linha, 4 estrelas, uma patente super importante lá dentro, e ele era uma pessoa cheia de honras. Então, quando a polícia descobriu, foi atrás disso, mas ficou sem acreditar. Como ele estava a 8.000 quilômetros indo para outro continente, então eles precisaram de ajuda de uma investigadora para conseguir parar o navio e investigar ele. Enquanto ele estava sendo investigado, a polícia conseguiu um mandado de busca no antigo apartamento dele. Como ele ia para uma missão de 6 meses, ele se desfez das coisas e colocou tudo num depósito. Foram no apartamento, o apartamento tava muito limpo, mas assim, extremamente limpo, o carro sem nada. Não conseguiram nem tirar uma digital daquele apartamento. Mas quando foram buscar um depósito, lá eles não acreditaram no que viram. Lá tava cheio de fita de filme pornô, totalmente bizarro. Tinha alguns filmes pornôs que era misturado com desenho. A polícia acreditava que era policiar. A criança começava a ver um desenho e visse junto um pornô para começar a associar aquilo como se fosse uma coisa mais comum. Muito brinquedo de criança, muita fita dele que ele mesmo havia gravado de pornografia. A polícia ficou totalmente horrorizada. Ele, no interrogatório, ele acabou confessando que ele estava do outro lado da rua alugando filmes pornô e avistou ela. Ele que chorava muito, ele perguntou se ela estava viva ou não. Ele começou a se entregar ali mesmo, que ele havia feito alguma coisa. Ele topou passar pelo teste do polígrafo, mas foi contra ele esse teste porque ele errou todas as perguntas. Deu como se ele estivesse mentindo. A polícia também, quando às margens do rio, encontrou uma bola de boliche e uma cortina. Mostraram para os amigos dele e um dos amigos confirmou que deu aquela cortina para ele quando se mudou para casa nova e era dele. E outro amigo confirmou que aquela bola de boliche também era dele. Então a polícia deduziu que ele havia enrolado ela na cortina e usado a bola de boliche para fazer o corpo afundar. Mas como o rio era meio turbulento, assim, era bastante agitado, acabou se soltando e o corpo apareceu. E devido que parece depois que começou a ganhar bastante mídia o caso, 2 testemunhas apareceu. Uma falou que viu ele com ela no estacionamento e ela entrando dentro do carro. E uma vizinha contou que escutou ruídos estranhos, choro de criança, mas ela também não denunciou. Então talvez essas 2 pessoas poderiam ter ajudado ou denunciado e não ajudou. No dia 31 de janeiro de 97, o Jimmy ele foi condenado por sequestro e homicídio e pegou uma sentença de morte. Hoje ele tá no corredor da morte. Eu não consegui achar se ele foi executado ou não, mas acredito que ainda tá esperando, porque demora bastante pra pessoa ser executada. A polícia vai lá, investiga pra ver se deixou passar alguma coisa, porque ele não admitiu que matou ela. Agora eu vou falar pra vocês como ele não admitiu que a polícia acredita que deve ter acontecido. Ele pegou ela, levou ela pra casa dele e colocou as fitas pra ela assistir. Como ela começou a chorar, gritar, dar muito trabalho, ele não conseguiu concluir o que ele queria e acabou tirando a vida dela. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Prestem atenção nas crianças de vocês. Um beijo e até mais.